Olá, tudo bom? Se você pulou aqui de paraquedas, seja bem-vindo, que Deus fale muito ao seu coração. Meu nome é Scarlett e me siga lá no meu Instagram, que é Scarlett Alex, tá bom? Me perdoe se você está assistindo alguma zoada, são os vizinhos aqui. Eu quero falar com você uma coisa muito importante. A gente precisa ouvir a Deus nos comandos básicos, nos comandos simples. Não adianta a gente querer algo mais profundo com Deus, não adianta a gente querer viver coisas extraordinárias com o Senhor, coisas mirabolantes, coisas espantosas, que a gente já ouviu o testemunho de outras pessoas que viveram, um testemunho lindo, uma experiência assim sobrenatural. Se os comandos básicos com Deus, da nossa vida com Ele, nós não ouvimos Ele. A gente não escuta os comandos dele. Ele está o tempo todo falando nos nossos ouvidos, mas a gente simplesmente não quer seguir. E para você conseguir entender um pouco melhor o que eu tô falando, bora lá. Quando a gente quer aprender idioma, existe o básico, o intermediário e o avançado. Não adianta a gente querer pular para a estação do avançado se a gente não passou pelo básico e intermediário. Se a gente for para uma sala de aula com o curso avançado, nós vamos ter muita dificuldade. A gente não vai entender nada do que está acontecendo. A gente não vai aprender a falar, sabe? Porque a gente passou, quer dizer, não passou pelo básico e muito menos pelo intermediário. É a mesma coisa na vida com Deus. Não adianta Deus colocar a gente para viver coisas extraordinárias na vida com Ele se a gente não faz o básico quando Ele nos pede. Um exemplo mesmo, sabe? Deus está o tempo todo sussurrando no nosso coração. Filho, acorda de madrugada, ora por fulano. Aí o que a gente faz? A gente acorda de madrugada, assim, não tá falando comigo. Ah, vou voltar a dormir. Aí a gente escuta uma vozinha, né? Que a gente fala assim, uma vozinha tá me dizendo. A vozinha diz assim, filho, não vá por esse caminho, vá por esse aqui. Aí o que a gente fala? É coisa da minha cabeça. Quando a gente escuta os comandos básicos, isso vai ficando mais perceptível a voz do nosso pai, vamos dizer assim. Então, à medida que eu aprendo o básico, que eu faço o básico, eu vou pular para outra estação. Eu vou para o intermediário, vamos dizer assim. E aí as coisas vai ficando um pouquinho diferente. Aí Deus fala, saia desse curso porque eu quero te usar nesse curso aqui. Aí você vai, escuta o comando e vai e faz. Aí Deus fala assim, saia desse emprego. Eu quero que você viva na minha obra. Eu vou te surpreender. Tá, você escuta esse comando intermediário. Então, assim, à medida que a gente vai obedecendo os comandos básicos, consequentemente, a gente vai se enchendo de Deus, a gente vai mergulhando mais fundo. Não tem aquela canção? Mergulhar mais fundo e mais profundo? Então, é isso que vai acontecer conosco. E aí, quando a gente está no avançado, as coisas são mais diferentes. Um exemplo mesmo disso, eu admiro muito. Tem alguns testemunhos, algumas experiências que Luciano Subirá viveu. E ele já contou. O que eu me lembro agora é a experiência que ele perdeu a carteira dele, que estava com o passaporte, se eu não me engano. E aí ele contando, né, que veio como um filme na frente dele, com zoom e tudo mais, e parava ali, Deus mostrava onde estava e tudo mais. Então, assim, se a gente quer viver experiências desse estilo, nós precisamos fazer o básico, ouvir os comandos básicos de Deus, um abraço, se desviar de tal direção, não ir com aquela roupa, sabe? Comandos básicos nós precisamos ouvir a Deus. Que eu e você possa pensar e dizer, Senhor, eu estou te ouvindo? Eu quero sim ter experiências com o Senhor, mas me ensine a te ouvir nos comandos simples da vida, nos comandos básicos para que eu consiga mergulhar mais fundo e mais profundo nessa intimidade com o Senhor. Porque não adianta, minha gente, não adianta a gente querer viver uma estação sobrenatural com Deus
coisas grandiosas, sobrenaturais, se o simples a gente não faz. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Deixa eu abençoe.